Pessoal, eu queria fazer agora um programa um pouquinho mais complicado, tá? Eu quero vou chamar isso aqui de texto, primeira string, e eu vou chamar de palavra W, a segunda string. Eu quero saber, eu quero contar quantas vezes existe a palavra W dentro da palavra texto, tá? Então, basicamente seria um contém, tá? Eu quero saber quantas vezes eu tenho a palavra W dentro da palavra texto. Eu quero saber isso daqui. Então, não é tão simples assim. Esse é um problema mais complexo, tá? Saber o número de ocorrências da palavra W dentro da palavra texto. Então, vamos lá. Eu tenho que percorrer. Então, vamos pegar aqui um texto, por exemplo, B XAB, XABC, XABCD, tá? Então o texto seria isso daqui. E eu quero saber, vou colocar aqui um texto, né? Eu quero saber quantas vezes a W acontece dentro do texto. Então, esse aqui seria o texto, tá? E a minha palavra W pode ser AB, por exemplo. E aqui pode terminar com A. Eu quero saber quantas vezes AB ocorre dentro do texto. Então, ocorre uma, duas, mas poderia ser algo mais complexo. 3, 4. Aparece 4 vezes. Tá? Mas poderia ser um texto ABCD. E aqui eu poderia ter ABCD, ABCD, ABCC, ABCD, ABCD, ABC. Por exemplo, poderia ser assim. Tá? Bom, vamos pensar aqui como é que a gente vai resolver esse problema. Eu quero contar o número de ocorrências da palavra dentro do texto. Essa palavra pode ter qualquer tamanho, tá? Então vamos lá. Eu tenho que percorrer for int i igual a 0. Vamos percorrer o primeiro texto. Isso enquanto o texto de i for diferente de barra 0 e mais. Então, eu estou percorrendo o primeiro texto, né? E aí, eu tenho que percorrer o segundo texto. For int j igual a 0, enquanto w de j for diferente de barra 0, j mais. Vamos tentar raciocinar. Tá? Eu estou querendo contar, eu não sei a resposta, tá? Mas eu estou percorrendo todas as posições do primeiro texto, tá? E para cada uma dessas posições, eu estou percorrendo todas as posições do segundo texto. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui um contador, int, o contador eu vou chamar de n igual a 0, tá? E aí eu vou colocar aqui, vou colocar int achou recebe verdadeiro. Ó, então vou colocar aqui achou recebe verdadeiro. E aí para cada uma dessas palavras, se eu tiver o meu texto de i mais j, se for diferente de w de j, eu coloco achou recebe 0 e eu dou um break, eu paro o meu for. Se terminou o for e o achou é verdadeiro, aí eu faço um n++. A palavra inteira está lá dentro. Será que é isso? Será que é isso aqui? É um programinha mais complicado, tá? É um programinha
mais complicado. Vamos ver se ele executa corretamente. Eu quero saber o contém, quantas vezes. Tá? Então eu vou perguntar aqui, printf, contém no texto a palavra W. Nesse caso eu sei que é 1, 2, 3, 4. 4 vezes. E eu vou dar um play aqui. Break, né? Eu escrevi errado, break. Vamos ver se executou corretamente. Contém porcentagem D, né? E eu tenho que dar um return se achou. No final eu tenho que dar um return no E. Play. E vamos lá. 4. Ele contou 4. E quantas vezes acontece? 1, 2, 3, 4. Ele contou corretamente. Tá? Mas vamos tentar ver em mais detalhes esse código aqui. Esse código não é um código tão simples, tá? Procurar um texto, uma palavra dentro de um texto. Vamos tentar detalhar um pouco mais esse código aqui. Então, só um segundinho. Aqui. Vamos lá. Eu tenho aqui, nesse caso que eu estou trabalhando, eu tenho um texto aqui, uma variável que eu chamei texto, né? Tá? E eu tenho uma variável que eu chamei W. Eu acho que o W é menor do que o texto, mas pode ser menor, pode ser maior, eu não sei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, segundo o meu programa, vamos olhar para o nosso programa lá. Eu vou percorrer com i da posição 0. Então, o meu i, aqui tem a posição 0, o i vai sair daqui da posição 0. Opa! O i vai sair daqui da posição 0. Tá? E o i, ele vai subindo para a posição 1, para a posição 2. O i vai passando aqui por todas as posições do meu texto. Tá? Eu vou passar por todas as posições, ele vai varrendo o meu texto até chegar no barra 0. Quando ele chegar no barra 0, ele para. Tá? Aqui ele para. Então, ele vai percorrendo aqui e vai passando posição por posição do meu texto. Tá? Eu vou passar por todas as posições de 0, enquanto o texto for diferente de barra 0 e mais ele vai parar lá no final. Quando eu chegar numa determinada posição i, para cada uma dessas posições, eu vou repetir isso aqui toda vez, mas quando eu estiver nessa posição i, eu vou fazer um for, tá? E o meu for, eu vou ter um j aqui que vai passar por todas as posições do meu W. Eu vou pegar aqui o J na posição 0, J na posição 1, J na posição 2, J na posição 3 e J na posição 4. E eu vou comparar W de J, que é esse elemento que eu estou vendo aqui, tá? Com o texto de I mais J. J vale 0. Então, eu vou comparar esse 0 com texto de I mais J. Vamos ver aqui, ó. Texto de I mais J. Ó, o J vale 0, então é I mais 0. Eu vou comparar esses dois elementos aqui. Aí eu faço um J mais. O J é o for que está interno. Faço um J mais. Aí eu vou comparar texto de 1 com I mais 1. Eu vou comparar esses dois elementos aqui. Tá? E eu vou comparando. Vou comparar esses dois elementos aqui. Vou comparar esses dois elementos aqui. Eu vou comparando enquanto eles forem iguais. Eu digo que eles são iguais. Quer dizer, eu estou assumindo que eles são... Eu tenho uma variável que diz que eles são iguais. Essa variável é a variável achou. Achou vale verdadeiro. Se for igual, achou mantém verdadeiro. Se o próximo for igual, achou mantém verdadeiro. Se der diferente, aí o achou passa a valer falso. E ele para a execução.
tá? Aí se o texto for igual, se for igual ele continua. Se for diferente, ele coloca 0 e parou. Se ele for até o final, se ele passar por todos os J's aqui e fizer todas essas comparações, foi até o final e o achou não passou para valer 0, aí ele faz um N++. E ele repete o processo para o próximo I. Para cada I, ele vai repetir esse processo inteiro. Tá? Ele vai comparar W de J com texto de I mais J. E assim eu consigo, tá? E assim eu consigo comparar e descobrir se uma palavra está dentro de um outro texto. Alguns cuidados são necessários. A primeira vez que eu encontrei uma diferença, eu paro, tá? Por exemplo, se o meu texto chegar no /0 é diferente, ele para, ele cai fora. Então, se acabar um texto e o W ainda tiver conteúdo, ele vai parar, porque o texto acaba com o /0, tá? E o W, supostamente, ele é maior. E aí, nesse caso, /0 com alguma outra coisa, ele para. Tá? Então, tem alguns cuidados para ele não acessar posições inválidas do vetor. Aqui eu estou tomando cuidado para não acessar nenhuma posição inválida do vetor. Então, esse é o código que verifica se existe uma palavra dentro de um texto, quantas vezes essa palavra acontece dentro do texto. Tá legal? Então, vou encerrando aqui e depois a gente volta com mais um exercíciozinho de string.